Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 5. E embora eu tenha colocado no boletim que falaria até o versículo 11, à medida que eu estudava, eu vi que se fosse tratar até o verso 11, eu não teria tempo de fazer. Os sermões de domingo de manhã, quando há ceia, são um pouco mais encurtados, então por isso eu vou falar para os irmãos até o versículo de número 8. Juízes, capítulo 5, do verso 1 até o verso 8. Pedir para os irmãos acompanharem a leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz assim: Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus para nos dar entendimento de sua santa palavra. Oremos. Deus bendito, nos colocamos perante a Tua face nessa manhã, esperando que pelo Teu Santo Espírito o Senhor nos dê entendimento da Tua santa palavra. O Senhor já nos mostrou o Evangelho na administração dos sacramentos, mas agora, ó Deus, que temos a palavra pregada, pedimos-te que Tu continues nos auxiliando e nos abençoando. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não deixes, ó Deus, que o nosso coração seja um coração rebelde, contrário à palavra do Senhor, mas dá-nos um coração submisso e manso à verdade de Deus, que diante da palavra do Senhor não tenhamos outra expressão que dizer, senão que se o Senhor falou é verdade. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Abençoa-nos e concede-nos graça enquanto ouvimos a Tua palavra, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês devem ter notado que aqui, no capítulo 5 dos Juízes, o capítulo inteiro é um capítulo bastante diferente do tipo de gênero literário que encontramos no livro dos Juízes. Faz tempo que eu não prego no livro dos Juízes, mas se os irmãos recordarem, até aqui, basicamente, o que nós temos são narrativas, relatos em forma de prosa a respeito da apostasia de Israel e da maneira como o Senhor lidava com o seu povo, ora disciplinando-os, ora salvando-os de seus terríveis inimigos e adversários. Mas agora nós chegamos ao capítulo 5 e nos deparamos com um cântico, com um salmo. Isso deve chamar nossa atenção, não é verdade? E eu diria que deve chamar nossa atenção por uma razão específica. A música, os salmos, digamos assim, no caso da palavra de Deus, tem um papel fundamental na formação e preservação de toda a cultura, especialmente dos aspectos religiosos. Eu estava estudando a respeito disso e me deparei com uma afirmação interessante, a afirmação de que cantar é uma atividade bastante conservadora. Vocês já notaram como é difícil trocar as músicas que amamos? Pare para pensar na maneira como cultuamos a Deus aqui na igreja. Há não muitos anos, houve a introdução do Cântico de Salmos em nossa igreja. Não é difícil para nós isso? Nós estamos tão acostumados com um estilo de música que não queremos abrir mão disso. Mas notem que cantar é algo fundamental, porque, como eu disse, cantar, a música tem um papel fundamental na formação
e preservação de toda a cultura, especialmente de seus aspectos religiosos. E quando eu falo de religião, eu digo que a música é fundamental para formar e preservar a religião, seja a religião verdadeira ou falsa, seja a manifestação religiosa mais pura ou menos pura. A música tem um papel fundamental. Martinho Lutero afirmou que não se importaria tanto com quem escreve os manuais de teologia, contanto que lhe fosse dado o direito de escrever os hinos, as músicas, porque aquilo que cantamos é aquilo que cremos, aquilo que celebramos com as nossas músicas nas nossas reuniões de adoração. Isso revela muito o que cremos a respeito de Deus, de sua palavra e da maneira como nos portamos religiosamente. Vejam que esse cântico de Débora, falando de maneira bem resumida a respeito dele, é um cântico que faz duas coisas básicas: zomba de Baal, a divindade predominante daquela religião dos cananitas, e exalta o Senhor. Portanto, o propósito de Débora com essa música, com essa canção de adoração ao Senhor Deus, com este salmo, poderíamos dizer assim, era fortalecer os israelitas na fé do verdadeiro Deus, que eles aprendessem a crer no único Deus vivo e verdadeiro. Por isso Débora ensinou esse cântico. E aqui nós aprendemos a respeito da importância da música, especialmente dos salmos, na preservação da sã doutrina. À medida que cantamos a palavra de Deus, que ouvimos os seus poderosos feitos, que vemos o Senhor zombando dos reis e dos ídolos deste mundo, a nossa fé é fortalecida no Senhor. Talvez você nunca leia um manual de teologia, mas aquilo que você canta determinará aquilo que você crê sobre Deus. Se você canta a palavra inspirada do Senhor, se pelo Espírito seus lábios são abertos em louvor a Deus, você aprenderá acerca do único Deus vivo e verdadeiro. Mas o ponto ainda aqui, nesta introdução, que, como eu disse, é algo inusitado no livro dos Juízes, o surgimento de um cântico. E deveríamos perguntar, por que o autor do livro dos Juízes, inspirado pelo Espírito Santo, portanto, poderíamos expandir a pergunta, o que o Espírito Santo quer nos ensinar com a presença deste cântico incomum, logo após um relato comum no livro, que é um relato em prosa? Por que uma poesia? Por que um cântico? O que Deus quer nos ensinar com esta inserção, digamos, na estrutura do livro, para nós, literariamente estranha, porque é um livro majoritariamente narrativo, em prosa. Por que um cântico, uma poesia? Eu quero ler para os irmãos uma citação que achei muito interessante e que resume o porquê de Juízes capítulo 5. O autor diz o seguinte: o capítulo 5 é uma interpretação teológica desses eventos, que revela o que Deus fez nessa batalha. Os eventos aqui são os eventos do capítulo 4. Portanto, notem, uma interpretação teológica desses eventos, dos eventos do capítulo 4. Ele segue dizendo: isso é paradigmático de todas as batalhas em Juízes. Por trás de relatos aparentemente mundanos, de seres humanos com motivações dúbias, está um propósito celestial que impulsiona os eventos em direção a um fim providencial. Eu paro aqui. Notem, por trás de eventos aparentemente mundanos, coisas cotidianas, exércitos que se deparam no campo de batalha e se confrontam, indivíduos com motivações dúbias, lembrem-se de Eude, lembrem-se de Baraque, lembrem-se de Jael, com indivíduos com motivações dúbias, por detrás de tudo isso, nos bastidores, governando e dirigindo todas as coisas, quem está? O Senhor nosso Deus. E notem que a citação que eu li para os irmãos afirma que esse capítulo é paradigmático de todas as batalhas. E o que isso significa? É que Juízes 5 é uma espécie de guia interpretativo de todas as narrativas de vitória que encontramos no livro dos Juízes. Nós encontraremos coisas do cotidiano. Por exemplo, um homem que junta um exército de 300 homens,
Ou talvez a figura de Jefité, aquele homem de passado não tão apropriado, de ascendência não tão apropriada, que reúne um exército e luta contra os inimigos do povo de Deus. Eventos comuns, com situações corriqueiras, cotidianas, especialmente de países que vivem tempos de guerra. Mas por detrás de todas essas coisas, Deus estava atuando poderosamente. Isso não é estranho nas Escrituras, os irmãos já notaram? Depois de algumas batalhas, de quando em quando encontramos o Senhor Deus colocando um cântico na boca de seu povo para demonstrar que a vitória na batalha não pertence ao povo de Deus, mas pertence ao próprio Deus, que portanto deve ser louvado. Por exemplo, em Êxodo capítulos 14 e 15, nós encontramos no capítulo 14 a destruição do exército de Faraó no Mar Vermelho, e no capítulo 15 o que Deus faz? Deus coloca um cântico de louvor na boca de Moisés e dos israelitas. E Moisés afirma que foi a destra do Senhor quem concedeu vitória ao seu povo. O Salmo 18, que é um salmo extenso, naquele salmo o título é o seguinte: é o salmo que Davi escreveu quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Coisas corriqueiras. Davi foi liberto de seus inimigos por estratégia militar, às vezes, com seus exércitos de homens valentes, muito habilidosos. Mas quem estava por detrás daquelas situações cotidianas? O próprio Deus. Davi afirma que Deus rasgou os céus e desceu, cavalgava sobre um querubim e deu destreza às mãos de Davi para agir na batalha. Portanto, irmãos, quando nos deparamos com um cântico, após uma narrativa como a que nós vemos em Juízes capítulo 4, Deus quer nos ensinar isso. A vitória pertence ao Senhor e, portanto, Deus deve ser louvado. O Senhor deve ser adorado pelo seu povo. A mesma coisa nós lemos em Abacuque, Deus se manifestando poderosamente para livrar e salvar o seu povo. Em suma, este cântico, e especificamente estes primeiros versos, nos apresentam uma convocação para louvar ao Senhor. Com o que nos deparamos no início do capítulo 5, especialmente do verso 1 ao verso 8, ao verso 11, na verdade, mas eu vou tratar apenas até o verso 8, com uma convocação ao louvor. Bendizei ao Senhor, porque o Senhor é digno de louvor. É basicamente isso que encontramos nestes primeiros versos. Comecemos com a convocação ao louvor, os versos 1 a 3. Notem que nestes primeiros versos predominam verbos que descrevem vontade, ou verbos volitivos, digamos assim. Verbos que se dirigem à vontade de outras pessoas, Débora se dirige a outras pessoas, e verbos que se dirigem à vontade da própria Débora, ela mesma se dirige a si, convocando seu próprio ser, sua alma para louvar ao Senhor. Mas vejamos em partes aqui. No versículo 2 é dito, no final do versículo 2, o primeiro verbo imperativo aparece: bendizei ao Senhor. O povo de Deus recebe, portanto, essa tarefa de louvar a Deus. Por quê? Porque o Senhor havia dado um grande livramento ao seu povo. Nessa ocasião em que Deus livrou o seu povo numa batalha humanamente impossível de ser ganha, por causa disso o Senhor deve ser louvado. Vejam que na introdução do cântico, ainda no versículo 1, nós lemos a expressão, naquele dia. E essa expressão linka o capítulo 5, versículo 1, com o que é dito no capítulo anterior, especialmente com o capítulo 4, versículo 23, quando também a expressão aparece: assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Deus humilhou os adversários do Senhor e de seu povo. Deus concedeu vitória a um povo que não tinha capacidade para a batalha. Portanto, bendizei o Senhor. Uma vez que Deus concedeu ao seu povo uma grande vitória, uma vez que Deus entregou os seus adversários, os cananitas, nas mãos de seu povo, a mão de Israel prevalecia contra Jabim, versículo 24 do capítulo 4, então, bendizei ao Senhor. Mas vejam que a convocação não para aqui.
A convocação é estendida aos reis e aos príncipes cananitas. No versículo 3 lemos: ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. O chamado se expande. E aqui nós temos uma espécie de declaração muito semelhante ao que o Senhor Deus diz no Salmo capítulo 2, versículo 10. Ali o Senhor chama os poderosos da terra, os reis e juízes, à prudência. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Aquele portentoso feito do Senhor em favor de seu povo, isto é, a destruição dos exércitos de Jabim, liderados por Sísera, com aqueles 900 carros, era uma advertência aos reis daquela região, aos governantes que viviam em torno de Israel, que se submetessem ao Senhor, que não cometessem a tolice de tentar romper os laços de Deus, suas algemas. Pelo contrário, eles deveriam deixar-se advertir. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. E então, essa convocação é encerrada, como eu disse, com Débora dirigindo a si mesmo, dirigindo-se a si mesma. Ela já havia falado com o povo de Deus, no final do versículo 2, bendizei ao Senhor. Ela já havia falado com os estrangeiros, ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, mas agora ela mesma diz, e aqui há uma ênfase, e essa ênfase é percebida por nossa tradução: eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor. A preocupação de Débora, portanto, não era apenas com os israelitas, com as autoridades estrangeiras. Ela mesma se compromete com Deus. E aqui a gente aprende uma lição muito importante. A nossa tendência, na maioria das vezes, é de preocupação com os outros. Se os outros estão louvando a Deus, se os outros estão adorando ao Senhor, se os outros estão participando do culto. Às vezes nós até dizemos assim: essa pregação que eu ouvi, que é um ato de louvor a Deus, quem deveria ouvi-la seria fulano, não é verdade? Eu estava conversando com o irmão César e ele me falou isso: fulano tinha que estar aqui. Mas notem que a preocupação de Débora não é apenas com os outros. Ela mesma se compromete em cantar e louvar ao Senhor, em proferir salmos de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. E esse compromisso de Débora, essa declaração que manifesta o seu compromisso, é impressionante por uma razão. Em tempos como os de Juízes, um tempo de sincretismo religioso, de apostasia, de fé fraca como a de Baraque, filho de Abinoão, de obediência parcial, encontramos uma pessoa que se compromete com Deus, com o Deus da aliança. Vejam como o nome do Senhor é ressaltado aqui: eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos complicados, quando quase todos parecem se afastar do Senhor, é possível servir a Deus fielmente, comprometer-se com o Senhor de todo o coração. Esse chamado inicial, especialmente as palavras de Débora no versículo 3, esse chamado inicial dá o tom de todo o capítulo. O foco deste cântico é o Senhor. Notem que o texto vai falar de voluntariedade, de disposição do povo de Deus para a batalha, mas quem é o foco principal desse cântico? É o Senhor nosso Deus. Um comentarista afirmou: embora Débora atraia a atenção do leitor para as cenas de Jael e da mãe de Sísera, no final da ode, o leitor deve estar consciente que este cântico de louvor, antes de tudo, é para Deus, não para um herói humano. Fecha aspas aqui. Este cântico é um cântico de louvor a Deus, e não a Baraque, não a Débora, não a Jael ou aos voluntários de Israel que se dispuseram à batalha. Há outros objetivos neste cântico, como veremos em sermões posteriores, mas o principal deles é dar a Deus toda a glória pela vitória, louvá-lo por tão gracioso e poderoso feito em favor de seu povo. Naquele dia, o Senhor concedeu vitória ao seu povo, humilhou Jabim, e naquele dia, o povo de Deus é convocado: bendizei ao Senhor.
Depois disso, irmãos, nós encontramos no texto, e não na ordem, é sempre difícil pregar em poesia, porque é difícil às vezes você dividir o texto em blocos assim mais naturais, mas depois observamos aqui nestes primeiros versos as razões para a convocação. Débora apresenta os motivos pelo qual o povo de Deus deve louvar o Senhor. E ela apresenta basicamente nesses primeiros versos 3 razões. Eu vou descrevê-las brevemente para os irmãos. A primeira razão para o louvor, a disposição do povo, a voluntariedade do povo. Este é um tema fundamental do cântico, a participação ou a recusa em lutar na batalha ao lado de Deus. Como nós veremos mais adiante, nos versos 13 a 18, muitos do povo de Israel se voluntariaram, enquanto outros permaneceram em suas tendas, confabulando e meditando, preocupando-se unicamente consigo mesmos. Então, esse tema é um tema importante, a participação na batalha ao lado de Deus. Mas vejam que ele ficará mais claro adiante, mas vejam que aqui nestes primeiros versos, essa participação do povo de Deus é uma razão para que o Senhor, o nome do Senhor, seja exaltado, louvado, para que cumpramos o mandamento, bendizei ao Senhor. Vejam como o versículo 2 começa. Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Eu entendo que a melhor maneira de traduzir aqui não seria desde que, mas seria uma vez que, dado que o povo de Deus se dispôs para a batalha, bendizei ao Senhor. É muito comum, e aqui eu vou falar a respeito desta voluntariedade e disposição do povo de Deus. É muito comum na poesia bíblica, por causa de sua brevidade e economia de palavras, encontrarmos dificuldade para interpretar alguns versos. E a primeira linha desse verso 2 é uma delas, desde que os chefes se puseram à frente de Israel. E por que eu digo que essa é uma linha difícil de interpretar? Porque tanto o verbo quanto o substantivo, aqui traduzidos por chefes e se puseram à frente, em hebraico são 2 palavras da mesma raiz, o verbo e o substantivo. Essas 2 palavras aparecem em outros contextos bíblicos associados aos cabelos soltos. Vejam que coisa interessante, aos cabelos soltos. Por exemplo, em Números, capítulo 6, versículo 5, o texto que fala do voto de nazireado. Os irmãos se recordam do voto de Nazireu? Um voto voluntário. Lembrem-se disso, um voto voluntário. Em Números 6, 5, lemos: todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. A palavra que é traduzida por chefes e se puseram à frente, aparece aqui a mesma raiz e é traduzida por livremente crescer a cabeleira. E por que eu estou citando isso para os irmãos? Porque eu acredito que esta primeira linha de Juízes capítulo 5, versículo 2, seria mais bem traduzida da seguinte maneira: uma vez que os cabelos estavam soltos em Israel e o povo se ofereceu voluntariamente. E eu explico por quê. A ideia é que aqueles indivíduos, tal qual um nazireu que fazia um voto, voluntariamente fazia um voto, de abrir mão de determinados prazeres lícitos. E que prazeres eram estes? Abster-se de vinho, de bebida forte, não beber vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, não tomar beberagem de uvas e nem comer uvas frescas nem secas. Meus irmãos, é pecado comer uva? Uva fresca ou uva seca? Não. É pecado beber vinho ou bebida forte? Não, mas aquelas pessoas, voluntariamente, com o intuito de consagração ao Senhor, se abstinham dessas coisas. Foi exatamente o que os israelitas fizeram. Eu não sei se eles tomaram um voto de nazireado, eu li um comentarista que acredita nisso, mas o ponto fundamental é este: quando aqueles homens ouviram a palavra profética de Débora, a convocação de Baraque, com fé, voluntariamente se ofereceram para lutar ao lado do Senhor. Eles se dedicaram completamente à causa e aos propósitos de Deus. Meus irmãos, isso não é um ato natural. Não é comum que as pessoas se envolvam com os propósitos de Deus.
A nossa tendência pecaminosa é voluntariamente contrariar a vontade do Senhor. Mas aqui, estas pessoas voluntariamente se alinham a Deus. Por isso, bendizei ao Senhor. E lembrem-se, irmãos, que este ato, essa disposição voluntária do povo de Deus, não era uma coisa fácil. Aqueles homens, como veremos mais adiante no versículo 8, eram homens desarmados, indo para a batalha contra um exército militarmente treinado, poderoso, com 900 carros de ferro, e ainda assim eles se alinharam, eles se tornaram aliados do Senhor nessa batalha, voluntariamente. Tal qual um nazireu que voluntariamente se consagra ao Senhor, deixando crescer livremente a cabeleira, aqueles homens se consagraram a Deus e aos seus santos propósitos. Por essa razão, bendizei ao Senhor. Mas há uma segunda razão apresentada no texto, nos versículos 4 e 5. Razão para o louvor, que é a manifestação do Senhor. O Senhor deve ser louvado, porque manifestou sua poderosa presença pactual ao seu povo. Vejam, os versos 4 e 5 descrevem uma marcha gloriosa e assustadora do Senhor. A descrição, conforme outras descrições da palavra de Deus, por exemplo, o Salmo 97, Abacuque capítulo 3, que nós lemos, mistura tremores de terra, chuvas e convulsão dos montes. É isso que encontramos aqui. A terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor. E até o Sinai, eu acredito que aqui, o do Sinai, o Senhor Deus de Israel. Essa é uma descrição de Deus como aquele que se revela no Sinai. Vejam que coisa, Deus se manifestou ao seu povo. Deus marchou poderosamente em favor de seu povo. Mas notem que essa marcha, conforme a descrição, é uma marcha de alguém que vem do Sinai, passa por Edom e Seir, o mesmo percurso de Israel quando veio para a terra prometida, e vai em direção ao norte para livrar o povo do Senhor. Deus manifestou sua presença ao seu povo. Agora, qual é o propósito desta descrição, desta apresentação maravilhosa, impressionante da presença de Deus? Eu diria que vemos dois propósitos aqui. O primeiro deles é demonstrar a superioridade do Senhor sobre Baal. E aqui percebemos isso de duas maneiras. Vejam, Baal era considerado na tradição religiosa cananita como o deus da tempestade, o deus que controlava o clima. E como o Senhor se manifesta nesse texto? Como um Deus que vem numa terrível e poderosa nuvem, trazendo uma tempestade. Com essa tempestade, como veremos adiante em sermões posteriores, ele destrói os seus inimigos, fazendo os seus carros atolarem e morrerem afogados no rio Quizon. Ou seja, Deus vence Baal em seu próprio território, no campo de seu domínio. Isso é uma demonstração de que o Deus que controla todas as coisas não é Baal, é o Senhor. É uma demonstração clara de que Deus é o governante. Mas vejam outra coisa, e isso é um ponto interessante, é que a descrição da manifestação do Senhor tem a seguinte direção geográfica. Deus sai do sul em direção ao norte. Ele sai do Sinai, passa pela região montanhosa de Edom, pelo Monte Seir, e vai em direção à parte norte da terra prometida. Deus, portanto, é aquele que se manifestou no sul, no Monte Sinai. Baal também habitava num monte, só que este monte estava na região norte, numa parte distante de Israel, num monte chamado Monte Zafon. Baal é chamado na tradição cananita de Baal, o Senhor de Zafon. Agora vejam, Deus está dizendo para o seu povo: vocês estão se enganando, acreditando que o Deus verdadeiro, que o Senhor, que o Mestre, é aquele que habita num monte distante, nas regiões norte do Antigo Oriente Próximo. Mas não é isso. O Deus verdadeiro é aquele que se manifestou no Sinai. É aquele que fez uma aliança com o seu povo no Sinai. Este é Yahvé, o que se revelou no Sinai, o Deus de Israel.
Portanto, este é o primeiro propósito da manifestação, um propósito apologético. Mas há um segundo propósito muito importante que vemos aqui nesse texto, que é demonstrar a fidelidade pactual de Deus, isto é, a continuidade da aliança. O Deus de Moisés, que uma vez revelou o seu poder no Monte Sinai, ainda estava vivo e muito bem. Essa é a ideia. O povo do Senhor estava sob dura opressão, mas o seu Deus, aquele que se revelou no Sinai e não no Monte Zafon, nas regiões extremas do norte, esse Deus ainda estava vivo e atuando em favor de seu povo. Notem que a descrição do Senhor aqui, nos versículos 4 e 5, é uma descrição que se assemelha à manifestação gloriosa de Deus em Êxodo capítulo 19. Tremores de terra, montes vacilando, uma nuvem, a poderosa nuvem do Senhor, a nuvem na qual ele vem com a sua carruagem real, cercada por querubins. Esta nuvem se manifestou ao povo de Deus. Portanto, Deus está lembrando o seu povo da mesma maneira como o Senhor manifestou sua graça e fez uma aliança com vocês no Sinai, vocês que eram um bando de escravos, e Deus os tornou uma nação organizada. Agora, Deus está se manifestando novamente. É a mesma teofania. Deus está manifestando a continuidade de sua aliança ao seu povo. Mais uma vez escravizado, debaixo de dura opressão. Mas vejam uma coisa, e isso é o ponto mais importante, eu acredito, aqui a respeito desta descrição do Senhor. É que esta nuvem era uma nuvem que representava bênção para Israel, por meio da nuvem poderosa de glória do Senhor, que trouxe aquela terrível tempestade. Deus livrou o seu povo, trouxe salvação para o seu povo. Mas esta mesma nuvem era sinal de destruição para Sísera e seus exércitos, para os cananitas. A nuvem que revelava a glória de Deus era bênção para Israel e destruição para os cananitas. A mesma coisa continua acontecendo hoje, meus irmãos. Deus continua revelando a sua glória poderosa e majestosa, especialmente em sua palavra. E da mesma maneira, a revelação bendita da glória de Deus traz bênção para os crentes e destrói os incrédulos. No Salmo 97, nos versículos 7 e 8, depois de descrever a manifestação do Senhor, que vem também numa nuvem escura, com relâmpagos, trovões e tempestade, diante de quem os montes se derretem como cera, o salmista diz o seguinte: diante da manifestação da nuvem de glória do Senhor, ele diz: são confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostram-se diante dele todos os deuses. É isso que acontece com os ímpios, eles são confundidos. Mas e os crentes? Ele diz no versículo 8: Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Quando Deus manifesta a sua glória terrível, assustadora e bendita, esse é um dia de angústia e juízo para os ímpios, mas é também um dia de bênção para o povo de Deus. Por isso, bendizei ao Senhor. Essa é a segunda razão, a manifestação de Deus. Mas há uma terceira razão aqui, que é a reversão de uma crise. O povo de Deus deveria louvar o Senhor, colocar em seus lábios cânticos de exaltação a Deus, salmos de louvor ao Senhor, porque Deus agiu para reverter uma grave crise que o povo de Deus experimentava. Debaixo do jugo dos cananitas, os israelitas experimentavam transtornos tanto de natureza espiritual quanto de natureza política. Vejam o que o texto diz: transtornos espirituais. Como aqueles dias são descritos, irmãos? Versículo 6, olhem: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael. Não havia liderança em Israel qualificada, não havia. Foi necessário nomear aqueles dias pelo nome de dois estrangeiros: Sangar, um filho de Anate, e Jael, uma mulher casada com um queneu que se juntou ao povo de Deus.
Isso nos lembra que Deus pode usar instrumentos inusitados para libertar seu povo, é verdade, para realizar a sua obra, mas isso também é uma demonstração da grave crise espiritual que o povo de Deus experimentava. Não havia liderança masculina qualificada. Existiam homens como Baraque, mas liderança masculina qualificada, não havia uma crise espiritual, mas também uma crise de natureza política, porque uma tirania agressiva foi imposta a Israel. Aquele governo cananita perverso e autoritário provocou alguns problemas para o povo de Deus. Vejam, a destruição do comércio, na segunda parte do versículo 6, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. As estradas que ligavam a região norte de Israel com a região sul, especialmente aquelas que passavam no vale de Jezreel ou no vale de Megido, as pessoas falam Megido, né, talvez influenciados pela tradução, pela pronúncia em inglês. No vale de Megido, essas rotas tinham sido dominadas por cananitas. E agora o povo de Deus, para fazer comércio entre as tribos, precisava tomar vias alternativas e complicadas. E a gente sabe o que acontece quando vias alternativas precisam ser usadas, não é verdade? Necessidade de contrabando, encarecimento dos preços dos produtos que são vendidos. Aquelas pessoas estavam com medo de saques, de assaltos e também preocupados com as pesadas taxas que os cananitas cobravam. O comércio foi destruído. Também a economia agrícola, a destruição da economia agrícola, agropastoril, poderíamos dizer assim. Vejam o versículo 7. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram. O verbo traduzido como repousar é o mesmo de ficar deserto. Eu não sei por que foi traduzido como repouso, porque dá a ideia de descanso, mas não é descanso aqui. Essas aldeias ficaram desertas porque aqueles homens do campo, aqueles aldeões, tiveram que fugir daqueles locais, abandonar suas próprias terras, por causa das taxas estatais terríveis. Elas estavam matando a agricultura. E o povo estava deixando e as pessoas estavam deixando suas próprias terras. Isso nos lembra governos modernos, não é verdade, meus irmãos? Mas, por fim, aquela dura opressão destruiu a possibilidade de defesa. Destruição do comércio, destruição da economia agrícola e destruição da defesa. Como todo governo tirânico, Sísera e Jabim, os cananitas, prejudicaram as capacidades de defesa dos israelitas. Impediram-nos de portar instrumentos de defesa, armas. Olhem o que é dito no final do versículo 8. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meus irmãos, aqui eu não quero fazer tomar nenhum partido político, porque até mesmo aqueles partidos políticos que dizem lutar pelo direito à defesa, tratam o Estado como aquele que concede esse direito, e eu não acredito nisso. A defesa da vida é um dever que Deus concede às pessoas, especialmente aos homens. Então aqui não tem nada de partidarização. Eu não estou fazendo defesa de nenhum político brasileiro. Mas o ponto fundamental é que todo governo tirânico proíbe, impede a sua população de defender-se através das armas. Podem olhar leis lenientes contra criminosos e leis duras, terríveis de acesso a instrumentos de defesa, a armas. É ou não é assim? Sejamos honestos. Os criminosos, como são punidos no Brasil? De maneira muito branda. Você mata alguém, para você pegar 20 anos de cadeia e não cumprir esses 20 anos, é daqui para ali. Mas e para você portar uma arma para defender sua família? O que eles fazem? Eles estabelecem todo tipo de impedimento, de dificuldade. É assim a religião do baalismo. E assim procedem os adoradores de Baal. Essa era a situação de Israel, debaixo de uma dura crise. Mas o ponto fundamental, e aqui eu vou me desvencilhar ainda mais de qualquer ligação política, qual era a causa dessa crise terrível que o povo de Deus experimentava? Era porque eles votaram em alguém inadequado?
porque eles não entenderam como deveriam votar. Não era isso, irmãos, era a idolatria. Vejam no versículo 8, início do versículo 8. Escolheram-se deuses novos. A razão daquela terrível situação, transtorno, que o povo de Deus estava experimentando, era a sua idolatria. Devemos nos desvencilhar dessas explicações políticas idólatras do nosso tempo. Sabem por que experimentamos tantas dificuldades? Sabe por que somos um povo tão escravizado, com impostos tão altos que roubam as nossas riquezas? É porque somos idólatras, não é porque votamos no presidente errado. É por causa da nossa idolatria. Se você servir a Baal, Baal não vai cobrar 10% de você. Ele vai tomar quase tudo que você tem e ainda vai fazer você se sentir felizardo porque você paga só 30% de imposto de renda. É isso que merecem os idólatras. E era isso que estava acontecendo com Israel. O povo de Deus estava experimentando crises espirituais, culturais, políticas e econômicas, porque ali havia uma crise espiritual. Por trás de toda crise de natureza cultural, política e econômica, há uma crise espiritual, há um povo idólatra entregando-se a falsos deuses. Essa era a situação de Israel, e aquilo só foi superado quando o Senhor levantou uma autoridade. O versículo 7 diz: essas coisas duraram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Deus levantou uma autoridade, aqui a figura da mãe, uma autoridade espiritual, portadora de sua palavra, uma profetisa, e através dela Deus executou o livramento, Deus acabou com aquela crise e instabilidade. Por causa disso, bendizei ao Senhor. Deus deve ser adorado porque Ele é digno de louvor. Ele é digno de louvor porque Ele faz com que pessoas se voluntariem, se disponham para alinhar-se consigo mesmo. Deus deve ser louvado porque manifesta a sua glória ao seu povo, a sua majestade, a sua presença, poderosa presença pactual. Deus deve ser adorado porque reverte, porque desfaz a crise na qual se encontrava o povo. Diante de tudo isso, irmãos, eu gostaria de fazer duas breves aplicações. A primeira delas é que estes versos, este cântico como um todo, mas estes versos iniciais, nos ensinam que a glória da salvação pertence ao Senhor. Isso deve ficar muito claro, a glória da salvação pertence ao Senhor. Israel estava disposto a lutar, diz um autor, mas o Senhor era o real vencedor da batalha e aquele que merecia o louvor. Aquelas pessoas estavam dispostas, tais quais nazireus que deixavam crescer livremente a sua cabeleira, mas Deus era digno de louvor, unicamente, somente a Deus toda a glória da nossa salvação. Mesmo quando nos dispomos, quando recebemos da parte de Deus a graça para cooperarmos voluntariamente com o Senhor, é isso que o Espírito Santo faz, nos regenera, nos dá uma nova natureza e nos faz desenvolver a nossa salvação. Mesmo quando isso acontece, a salvação pertence ao Senhor, a glória é toda dele. De fato, como aprendemos em outra parte da palavra de Deus, o povo de Deus só se voluntaria quando o Senhor age poderosamente. O Salmo 110 nos diz: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Quando Deus age com poder, é que nos apresentamos voluntariamente. E isso nos lembra que a glória pertence, portanto, a Ele. E por fim, meus irmãos, aqui lemos a respeito da gloriosa manifestação de Deus. E a glória de Deus se manifesta com singular esplendor na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente na hora em que Ele entregou sua vida por nossos pecados. Em Mateus capítulo 27, versículo 45, lemos o seguinte: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E no versículo 52 do mesmo capítulo 27 de Mateus:
abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. No dia em que o Senhor Jesus Cristo entregou sua vida por nós, a glória de Deus numa nuvem escura e ligeira, tal qual num dia de terrível tempestade se manifestou. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Não há manifestação mais gloriosa da parte de Deus para o seu povo do que a manifestação da glória de Deus no Calvário, quando Deus castigou todos os nossos pecados em Cristo e ali nos concedeu salvação. A Ele, pois, seja a glória, bendizei o nome do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, vamos ficar em pé?